moçada! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula do 5º ano. Bem, meu nome é Sônia, sou a professora que vai trabalhar hoje com vocês o 5º ano. E a nossa equipe preparou para vocês um material bem legal, tá? Boa tarde à família que deve estar aí no lado. E boa tarde a todos os professores, a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela essa abertura na casa de vocês, de nós podermos conversarmos e fazer uma interação com os nossos alunos. Lembrando, alunos e alunas, olha, recadinho muito especial, vocês têm lá o chat, toda hora eu estou dando uma olhadinha aqui, e vocês podem mandar as perguntas, que eu vou estar aqui falando o nome de vocês, o nome da escola, e vou fazer algumas perguntas para vocês, vocês podem responder e colocarem certo no caderno, tá? Porque depois, no final, a nota tem que ser 10, hein, pessoal? Vamos lá, então, professores e professoras, é muito importante nós começarmos a nossa aula do 5º ano falando da... falando da habilidade que nós vamos trabalhar nesta aula. Essa habilidade do 5º ano, ela está no currículo pauta, e essa habilidade, ensino fundamental, volta na habilidade, ensino fundamental 35, língua portuguesa 16. Essa habilidade é de ler, ouvir notícias, cartas de reclamação, resenhas, entre outros textos do campo da vida pública, inclusive suas versões orais, compreensão e leitura. Então, hoje, pessoal, nós vamos trabalhar cartas de leitor. Vocês já repararam? Vocês não repararam? Pega uma revista, um jornal, um livro, qualquer instrumento de leitura e dê uma olhadinha lá na seção de cartas ao leitor, né? Lá na última seção, vocês vão encontrar a referência do gênero de carta. Vão encontrar onde vocês podem fazer uma reclamação, um elogio para o autor daquele produto, beleza? Olhar o gênero, ela. Bem, essa atividade foi elaborado aqui pela equipe 6. Carta na página 17 do caderno do professor do currículo paulista. E vocês vão encontrar a seção de sequência dessas atividades. Hoje, aqui, pessoal, eu tive que adaptar essas atividades para que vocês possam fazê-las online. Então, aí em casa, vocês vão ter a oportunidade de pegar o caderno e escrever, copiar. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar o caderno do aluno, podem olhar não tem problema nenhum. Se não, vocês podem me acompanhar aqui no telão, porque as câmeras vão estar mostrando todo o tempo o texto de leitura que nós vamos fazer hoje, todo o tempo da leitura dessa carta, tá bom? Então, explicando para vocês o gênero que nós estamos trabalhando hoje. Vamos lá? Etapa 2, leitura de carta de leitor. Conhecer gênero cafadinho aqui, porque se vocês quiserem escrever, fica mais fácil para vocês lerem. Referente ao gênero textual, cabe recordar que, em geral, as revistas e jornais infantis, impressos ou digitais, oferecem um espaço destinado ao leitor. Localizado nas páginas finais de revistas, essa seção recebe diferentes denominações como correio, cartas, cartas à redação, painel do leitor, mural do leitor, espaço do leitor, e reúne o que costumamos chamar de cartas do leitor.
Não é legal essa informação, pessoal? Vocês aqui, que estão aqui comigo, são poucas pessoas, mas vocês sabiam disso? Que lá no final de uma revista, lá no final de um livro, você tem a oportunidade de fazer uma carta, de dizer àquele autor que você está contente ou não, ou dar uma sugestão? Vocês sabiam disso, pessoal? Vamos lá, o pessoal aqui está aprendendo também. Eu aprendo também com vocês aí. E vocês aí, pessoal? Vocês sabem dessa notícia? Vou olhar aqui no chat para ver se vocês estão respondendo, tá? Mandem aí as suas colocações. Vamos lá, olha, o pessoal já começou a responder aqui, deixa eu atualizar. O pessoal já começou a responder e depois eu começo a falar o nome de vocês. Coloquem, por favor, o nome da escola, tá? Para que possamos falar também com vocês. Vamos lá. Atividade 2A. Deixando não tem problema, mas faça uma forcinha porque é muito importante, tá? Nessa sessão, a opinião sobre o jornal ou a revista, ou as matérias expressam também posições pessoais favoráveis ou contrárias às matérias lidas, notícias, reportagens, quadrinhos, etc. Alguns ainda solicitam a publicação de matérias sobre assuntos que lhe interessam. Então, esse textinho foi criado pela equipe CII, mas se encontra no caderno do professor, disponível para os professores também repassarem para vocês nesse momento das aulas online. Eles podem mandar para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Atividade 2A, continuando, conhecendo outras cartas. Lembrando que a nossa leitura, nosso gênero, é de carta. Primeiro, na etapa 2 da sequência didática, sua professora, professor, ler as duas cartas de leitura. Então, produzidas pela equipe CII e depois, junto com a família, vocês irão discutir e responder as questões, que estão nos quadros da página seguinte. Só volta um pouquinho, por favor. Sempre eu estou aqui falando para vocês, equipe CIA. Isso também tem lá a equipe CIA. A equipe CIA é a equipe onde eu trabalho, né? Aqui estão as siglas, CII, é o Centro de Educação Infantil, nos iniciais, e essa equipe trabalha na SEDUC, na Secretaria da Educação, e sempre nós estamos aqui falando em siglas, e vocês ficam daí, mas que sigla é essa, né? Então, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem nos perguntar, tá bom? Então, passando aí a tela. Então, a primeira carta. Eu vou ler a primeira carta bem devagar, bem devagarzinho, tá bom? Vocês prestam atenção na leitura. Se der tempo de copiar, pode copiar. Se não der tempo, não tem problema, porque nós vamos ir e voltar nessa atividade o tempo todo. Bem, estão chegando aqui as mensagens do pessoal. A Daniela escreveu: eu amo escrever cartas. Que legal, Daniela, você se parece comigo, também amo escrever cartas. Mateus, o Luiz, o Márcio, o Renato, todos estão falando sobre o gênero da carta. O João é da escola Guiomar Novaes. A Nathalie, da escola Santos Dumont. A Gabriele, da escola Henriqueta. A Lari e o Lúcio também, que gostam. Que legal. Beleza, vocês
Com certeza já tiraram 10 nessa aula. Então vamos lá para a leitura da carta, beleza? Olá, revista querida. Então, lembrando, estamos lendo a carta 1. O foco vai ficar na tela para vocês poderem até copiar se quiser, tá? Então vamos lá. Olá, revista Infância Querida. Amei a matéria que vocês publicaram no mês passado. Vários sabores de sorvete que existe no mundo. Sou apaixonada por sorvete. E quando soube que existe sabor de carvão, fiquei muito curiosa em experimentar. Pena que ele só existe na China. Quem sabe um dia irei até lá, só para experimentá-lo. Obrigado por essa descoberta tão especial. Um grande abraço, Danilo, 9 anos, São Paulo. Também esse texto foi elaborado pela equipe CIA, está no material do caderno do aluno, Ler e Escrever, volume 1, página 164. Vocês todos podem ir no material, no caderno, quem o tiver, e acompanhar a leitura por lá. Quem tem o caderno, pessoal, prestem atenção, quem tem o caderno não precisa estar copiando, tá bom? Agora, quem não tem, pode depois copiar os textos, beleza? Agora eu vou passar para a próxima carta. A carta 2. A carta 2 começa: prezada revista de Olho no Universo. Fiquei indignada ao ler a matéria publicada por vocês em 29 de agosto de 2019, que aborda eu tenho aqui, eu vou lendo e vocês acompanham, tá? Que aborda o tema sobre a poluição nas praias de Pernambuco. A matéria reforça a ajuda voluntária de moradores que vivem nas proximidades das praias afetadas para auxiliarem na limpeza das mesmas, como se fosse uma ação positiva e saudável para ajudar o meio ambiente. Entendo que a atitude desses moradores foi de se mobilizarem para salvar a vida marinha, que lá ainda restava. Porém, como médico, sei dos perigos envolvidos nessa ação, sem o uso de equipamentos adequados. Entrar em contato com as manchas de óleo que aparecem no litoral traz riscos à saúde, ocasionando um grande risco de contaminação, levando desde a irritação na pele até ao câncer. As luvas e as galochas usadas pelos moradores não são suficientes para a proteção. Apenas indivíduos devidamente treinados e com equipamentos e revestimentos, desculpa que eu comi esse pedacinho aí, e vestimentas seguras podem manusear esses compostos. Isto é muito perigoso. Diante disso, a matéria publicada poderia ter alertado os leitores sobre a importância dessa ação, ser feita pelos órgãos competentes e profissionais habilitados. Eduardo, São Paulo, esse texto está no caderno do Ler e Escrever, coletânea de atividades, e aqui embaixo vocês talvez não estão vendo, né? Mas na página 164. Então, se vocês quiserem acompanhar no caderno, vocês podem ir na página 164, certo? Nós lemos a carta 1 e a carta 2. A carta 1 tem um elogio e a carta 2 vem outra fala.
né? Agora, nós vamos passar para uma outra atividade, certo? Atividade 2B. Então, essa atividade 2B, eles vão colocar na tela para vocês copiarem. Essa atividade é muito importante que vocês copiem essas perguntas, tá? Porque nós vamos analisar as cartas. Então, atividade 2B, analisando as cartas. Primeiro, após a leitura e análise das cartas, responda as perguntas a seguir e compartilhe com a família. Bem, pessoal, essas perguntas que estão aqui na tela, não tem aí no caderno de vocês, porque o caderno de vocês traz uma sequência de atividades para nós trabalharmos carta. Então, primeiro se faz a leitura, se faz a análise dessa leitura com um colega, depois a professora vai fazendo as perguntas. Então, nós temos várias etapas para trabalhar esse gênero de cartas. Aqui nós não temos esse tempo suficiente, então eu adaptei para nós trabalharmos um pouquinho esse gênero. O que é muito legal é que vocês já descobriram, estou olhando aqui no chat atualizando, vocês já descobriram que olhando no final do livro, no final de uma revista, tanto faz impressa ou online, você tem a oportunidade de escrever uma carta, que se chama, o espaço, a seção, se chama carta de leitor, né? Então, vamos aprender a analisar essa carta. Talvez não dê tempo de nós respondermos para as duas cartas essas questões, mas as questões de uma são para outra, carta 1 e carta 2. Eu vou ler e vocês vão copiar essas questões no caderno e vocês vão responder no caderno essas questões, mas primeiro, indagando a análise da carta 1 e depois a análise da carta 2, beleza? Então, vamos à primeira pergunta. Como a carta começa? Então, lá na carta 1, como que ela começa? Segundo, como o leitor se identifica? A carta 1. Terceiro, qual o assunto da carta? Quarto, qual a opinião do leitor sobre o assunto? Quinta, como a carta termina? Beleza? Vocês, então, de certo, copiaram essas questões e aí vocês vão dar uma lida na carta 1, e vão responder essas questões. Vou passar a tela para a carta 2. Vejamos. Carta 2. Primeira pergunta. Como a carta começa? Segundo, como o leitor se identifica? Terceiro, qual o assunto da carta? Quarto, qual a opinião do leitor sobre o assunto? Quinta pergunta, como a carta termina? Certo? Bem, agora, deixa eu atualizar. Os alunos estão mandando aqui as suas perguntas. Então, vamos lá. De certo, vocês já estão escrevendo no caderno de vocês a análise dessas cartas. Então, nós vamos voltar um pouquinho lá na carta 1. Volta, por favor, na carta 1. Isso, aqui, a carta 1. Vamos lá? Então, vamos começar pela primeira questão lá. Como a carta começa? Vamos lá. Olá, revista Infância Querida. Amei a matéria que vocês publicaram no mês passado. Olha lá o início da nossa carta. Certo, pessoal? Com certeza vocês já responderam. Depois continua, aí vem a segunda pergunta.
Como o leitor se identifica? Quem é o leitor mesmo? Um aluno, né? Uma pessoa, uma criança chamada Danilo, 9 anos. Então, vamos continuando. Sobre os vários sabores de sorvete que existem no mundo. Sou apaixonado por sorvetes e quando soube que existe sabor de carvão, fiquei muito curioso em experimentar. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito curiosa para saber que sorvete é esse sabor de carvão. Sabe o que eu pensei na minha cabeça? Eu pensei assim, nossa, será que se eu pegar carvão da churrasqueira e tentar fazer um sorvete eu vou conseguir? O que vocês acham aí, gente? Respondam para nós aí, ó. O pessoal aqui no chat está dando risada dessa brincadeira. A Evelyn, da escola Estela Borges Morato. O Pietro, da escola de Guarulhos. Glauber Rocha. Ana Laura, ela perguntou que já tinha explicado, o Centro Infantil dos anos iniciais, que pertence à Secretaria da Educação. Aí, depois, eles falam da carta 1. A Gabriela achou muito difícil a carta 1. Ô, Gabriela, não vai dar tempo de terminar tudo aqui, mas a gente lê um pouquinho aqui e você lê aí, tá bom? A Agnes, Giovana, a Felipe, eles quero sorvete, que delícia. Jennifer, tá falando da nossa aula que tá muito legal. Hugo, Escola Felício, Juan, nossa, o Juan tá na praia, gente, que delícia, que saudade da praia, gente. Atividade 2B, o João Vitor escreve carta, ele está dizendo que a carta é muito legal, a atividade 2B. O Marcos também está elogiando o Eduardo, o Paulo. Nossa, gente, olha, estou muito feliz que vocês estão acompanhando a aula. Então, vamos continuar, porque nós vamos finalizar, pelo menos, a carta 1, e vocês têm o compromisso de continuar a análise da carta 2, porque nós estamos chegando. Beleza? Vamos lá. Qual o assunto? Eu estava lá, como o leitor se identifica? Gente, esse leitor, o Danilo, ele se identifica como? Sou apaixonado por sorvete. Gente, eu amo sorvete. Vocês gostam de sorvete, pessoal? Que delícia, né? Agora, imagina sorvete de carvão. Só tem na China. Olha, vai demorar um bocado, hein? Qual o assunto da carta? E aí, conseguiram? Gente, qual é o assunto da carta? Vocês sabem? Responderam? Vocês aqui, plateia, o pessoal que está aqui, tem pouquinha gente, mas vocês sabem qual é o assunto da carta? E aí, alguém sabe? Dá uma dica? Vamos lá, vamos lá? Ih, o pessoal aqui não sabe não, gente. O pessoal aqui não sabe não, só quem sabe aí são vocês. Qual é o assunto então, gente? Qual é o assunto principal do nosso texto, da nossa carta, né? Do que ela está falando, gente? O que ela está falando para essa revista Infância Querida? E aí, qual a opinião do leitor sobre o assunto? É uma opinião sua, só sua, né? E depois a última, como a carta termina. E ele fala da China, né? Pena que o sorvete só existe na China. E um dia, quem sabe um dia, irei lá só para experimentar. Carta 2. Carta 2 passa para as atividades. E aí, atividade 2 da carta. Isso, é a mesma atividade que eu fui lendo com vocês. Vocês leem a atividade, vão procurar o texto no caderno e pode voltar na carta 2. Vão procurar o texto, carta 2, esse texto, e vocês vão fazer a mesma análise de carta.
ok? Gente, chegamos então ao final da nossa aula. Um beijão para vocês, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.